Espírito Santo falou comigo e disse: tu vais falar hoje. Vais pegar. E sim, eu fiquei quieto. O pastor obedeceu a voz do Espírito. Também testificou com o pastor, com o bispo Zaqueu. Por quê, irmãos? A presença do Espírito Santo. Aleluia! Nós carregamos. Para onde formos, carregamos a presença do Espírito Santo. E o Espírito Santo é uma pessoa. Glória a Deus. Ele chora, ele se alegra, Aleluia. ele fica triste. Isso tudo são características de uma pessoa. Mas ele tem carne e osso? Não. Ele é uma pessoa espiritual. Nos céus, aqui na terra, Jesus enviou a pessoa do Espírito Santo. E nos céus há um homem sentado no trono. Aleluia. Um homem com um corpo glorificado. Verdade. Nunca antes da morte e ressurreição de Jesus, nunca houve um homem sentado no trono. Nunca houve. Aleluia. Aleluia. Havia Deus, Pai, Filho, Espírito Santo, que eram espíritos. Deus é espírito. Mas Deus tinha um projeto, um plano, para um dia o homem, o filho do homem, sentar no trono. Aleluia. Foi o único homem que foi para o céu com o corpo glorificado? Não. Um dos primeiros que a gente conhece foi Enoque. Mas não sentou no trono. Mas depois que ele ressuscitou, os céus, irmão, naquele dia, eu acho que foi uma coisa, acho não, a Bíblia revela isso, não é? Nos Salmos, erguei as portas, não é? Todo mundo de pé, aí vem, aí está entrando, já com sacrifício por nossas almas. Aleluia. Aí está entrando o Rei da Glória. Glória a Deus. E assentado no trono, a Bíblia diz que ele intercede por nós. Aleluia. Não é sobre isso que eu quero falar hoje. Quando o Espírito Santo falou comigo, ele falou para mim falar um tipo de oração que é uma coisa tremenda na nossa vida. Há vários tipos de oração. A oração de intercessão, que essa é poderosa. Quando eu me coloco na brecha em favor de alguém. Existe a oração de adoração. Quando a gente fala do que Deus é. Tu és santo, poderoso, maravilhoso. Tu és Deus, santo, santo, santo. Aquele que está. Existe a oração de louvor. Quando a gente fala dos feitos de Deus. Ó Senhor, Tu fizeste isso, criaste o céu e a terra, enviaste Teu Filho, não é? Existe a oração de concordância, que essa é poderosa. Porque se nós orarmos e concordarmos aqui na terra, lá no céu, quando eu falo, segundo a palavra, lá nos céus vai haver também concordância. Se a gente se reúne aqui e diz: Senhor, dai-nos Portugal para Cristo. Aleluia. Senhor, vamos ganhar essa terra para Jesus. Aleluia. Se concordarmos entre nós, lá no céu, há também uma concordância. Aleluia. A oração, olha, primeiramente a base, meditação na palavra. Essa é a base da nossa vida. E a oração é a segunda. Porque a oração, irmãos, move o coração de Deus. E a oração nada mais é do que dialogar com Deus. E Deus falar conosco. Às vezes eu ficava incrível quando eu comecei a ler a Bíblia. Quando Deus falava com Abraão, tão facilmente, não é? Irmãos, queria Moisés,
queria Abraão ter o Espírito Santo habitando dentro. Queria eles. E nós, como igreja, individualmente, depois de nascer de novo, passamos a ser habitado, morada do Espírito Santo. Aleluia. Carregamos para onde vamos. Aleluia. Vamos andando, trabalhando. Quem é que está lá conosco? Você já deu bom dia ao Espírito Santo hoje? Quanto já deu? O bicho eu sei que deu. O bicho todo dia é um bom dia Espírito Santo e um beijo na esposa. Você me ensinou e Virgínia cobra isso aí. Quando eu não estou, olha o que o bicho falou, hein? Tá bom. Em Judas, que é um tipo de oração, esse tipo de oração, irmãos, ele é poderoso demais. Esse tipo de oração é muito poderoso. E eu queria que vocês hoje saíssem daqui sabendo, praticando, levasse consigo essa palavra. Louvado seja. Diz assim, Judas 20, eu estou dizendo Judas 20 porque só tem um capítulo, né? Edifique-se, porém, amados, na santíssima fé que vocês têm, orando, No Espírito Santo. tá com E maiúsculo. A minha tradução mais certa é com E maiúsculo. Tá, minha tá. Tem tradução que não tem E maiúsculo. Porque quando é E maiúsculo, está se referindo ao nosso espírito. Quando é E maiúsculo, está se referindo ao Espírito Santo. Orando no Espírito Santo. Lá em São João da Talha, a última vez que eu preguei lá, falei sobre fé. Fé é o fundamento das coisas que se esperam, a convicção das coisas que não se vê. Não é? Fé é a base da nossa vida. Nós vivemos pela fé, porque o justo vive pela fé. Aleluia. Aleluia. E o que é que edifica a fé? A fé é mensurável. Porque a fé é mensurável? Porque ela se mede. A fé cresce. Jesus falou, homens de pouca fé. Foi porque tinha fé pequena. E também falou, nunca vi tanta fé em Israel, porque tinha uma fé grande. Então a fé é mensurável. A fé, ela cresce à medida que ouvimos a palavra e a praticamos. É ouvir com o coração, crer com o coração, falar com a boca e agir de acordo com o que creu. Aleluia. De Abraão, Deus mudou o nome de Abraão, e Abrão, que não era pai, para Abraão, pai de uma nação, pai de multidões. Não é um homem de tantos anos, 100 anos, sei lá, não lembro bem a idade dele, sei que Sara era 90 anos. E como é que agora ele mudou o nome dele? E vocês estão pensando que ele começou a se chamar por Abraão ou por Abrão? Não. Quando Deus disse, mudou o nome dele, olha, eu quero comunicar a vocês, a Bíblia não fala sobre isso, mas eu estou contextualizando. Quero comunicar a vocês que a partir de hoje meu nome é Abraão. Abraão tinha muitos servos, era uma comunidade que andava com ele, não é? Que tinha um homem rico, andava com um acampamento. Todo mundo, esse velho está ficando doido. Que ele vai ser pai. Fé. Creu naquilo que Deus disse a ele. E começou a agir conforme. Por isso quem anda em fé é tido como doido. Não gira bem quem anda em fé. E como é que se edifica a fé? Ouvindo a palavra, meditando na palavra, se enchendo da palavra. Mas Judas 20 fala de outra coisa que edifica a fé. Eu acho que é a única oração que fala que edifica a fé, que é orando no Espírito Santo. E o que é orando no Espírito Santo? Coríntios capítulo 14, 2 diz: aquele que ora em línguas, por favor, não fale em línguas estranhas. Quem traduziu João Ferreira de Almeida era tradicional, não era pentecostal. Não quero criticá-lo porque foi um homem tremendamente usado por Deus.
Mas línguas estranhas, para mim não tem nada de estranho. Eu não falo línguas estranhas. Eu falo a linguagem do Espírito Santo. A língua do Espírito Santo. Não é? Aleluia. Orando, aquele que ora no Espírito, aquele que ora em línguas, o seu Espírito ora de fato, diz Coríntios capítulo 14, 2. Aquele que ora em línguas, o entendimento, você não entende. Se eu começar a orar em línguas aqui, alguém vai entender alguma coisa? Não, a não ser que haja uma interpretação. Mas o que acontece quando eu oro em línguas? Eu vou edificando a mim mesmo. Esta oração em línguas, irmão, é como edificar. O que é edificar, pastor Zacarias? Tem a base, que é a palavra, e vai colocando um tijolinho em cima do outro, edificando a vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo. Amém. Como é que se ora no Espírito Santo? Como é que isso se inicia? Eu já vi gente falando que o batismo com o Espírito Santo, a evidência é tanta coisa. A evidência com o batismo com o Espírito Santo é isso e aquilo. Mas se você ler o livro de Atos, que foi a primeira vez que os discípulos foram batizados no Espírito Santo, Atos 2 e 4, e todos foram cheios do Espírito Santo. Foi a primeira vez que o Espírito Santo veio sobre a igreja. E todos foram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo, olha só, está de acordo com o versículo que a gente leu, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse. Quem é que fala em línguas? Quem é que fala em línguas? Quem é o sujeito? Quem é que fala em línguas? O ser humano. O ser humano, muito bem, pastor. Quem é que concede? O Espírito Santo. Então, a linguagem é do Espírito Santo. A linguagem é do Espírito Santo. E quando você recebe isso aí? Quando você recebe o batismo com o Espírito Santo, a evidência é o falar em línguas. Em Atos, no começo da igreja, a evidência foi falar em língua. Lógico, lá houve vários tipos de língua. Houve lá o chamado, que Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 14, variedade de língua. Variedade de língua, irmão, não é quando você fala, eu não gosto de imitar, não. Nunca vocês vão ver fazer isso. Que é uma coisa tão espiritual, tão fina, tão abençoada. Não brinque com o Espírito Santo, brinque com qualquer outra pessoa. O Espírito Santo é perigoso. O Espírito Santo mata. Ananias e Safira mentiram ao Espírito Santo. Se tivesse mentido a Pedro, eles estavam vivos. Iam contar a história. Mentiram ao Espírito Santo. Buf, caiu e morreu. O Espírito Santo, ele é o Espírito Santo. Aleluia. Se você pecar contra o Pai, há perdão. Se você pecar contra Jesus, há perdão. Se você pecar contra o Espírito Santo, não há perdão. Por isso que eu não gosto de imitar. Aleluia. É algo espiritual, algo fino, algo tremendo. Mas digamos, o variedade de língua não é você falar lá, aí depois ré, ri. Não, mas eu só falo lá. Aí quem fala lá, ré, ri, é variedade. Não. Isso é o fluir. Se você só fala lá, não importa. O que importa é o que está acontecendo no teu espírito, o Espírito Santo falando em mistério com Deus. As palavras em si, elas não têm muita importância. O que tem importância é o que está dentro, fluindo e falando com Deus ali. Se Daniel falasse em línguas, a oração dele não tinha sido interrompida. Não haveria uma batalha nas regiões celestiais. Não precisava nem Miguel vir e batalhar. Por quê?
Porque a oração em línguas é um canal que se fala diretamente com o Pai. É algo tremendo, é algo maravilhoso. Glória a Deus, aleluia, Senhor. Quanto mais variedade de línguas é o quê? É quando você. É o que aconteceu lá no livro de Atos. Ouve lá línguas, ouve de maneira sobrenatural, ouve línguas traduzidas para a língua humana. Isso foi de uma forma sobrenatural. Tanto que ali eram homens indoutos que estavam ali, não tinha homens de estado, eram pescadores, homens que não tinham muito estudo. E de repente um homem estava falando árabe, outro estava falando, e eles entendiam. Esse é um tipo de língua. O outro tipo de línguas é a língua com interpretação, que é igual à profecia. Então são variedades de línguas, são vários tipos de língua. Mas essa língua que eu estou falando aqui é a língua para edificação própria. Irmãos, isso é recebido através do batismo do Espírito Santo. Em Atos 2 e 4, eles falaram em línguas. Depois, qual foi o outro evento? O Espírito Santo veio sobre eles de novo, eles falaram em línguas. Lá na casa de Cornélio, o que aconteceu? Na casa de Cornélio, diz assim, que eles ouviam, que eles falavam a mesma coisa que eles falavam no começo. E o que foi que eles falavam no começo? Em línguas. Quando Paulo encontrou os discípulos de João Batista, perguntou: recebeste o Espírito Santo quando creste? Não, a gente só foi batizado nas águas. Paulo impôs as mãos sobre eles e eles receberam o Espírito Santo e o apóstolo Paulo também foi batizado com o Espírito Santo, mas a Bíblia diz que imediatamente ele falou em línguas? Não, mas Paulo fala, sabe o que lá em Coríntios? Eu falo em línguas mais do que todos vós. Quer dizer, há uma igreja que falava em línguas, Paulo ainda falava em língua mais do que todo mundo junto. Então Paulo vivia orando em línguas. E como foi que ele começou? Se ele disse que falava em línguas mais do que todos os irmãos de Corinto, como é que ele começou? Como todo mundo começa? Através do batismo com o Espírito Santo. Irmãos, é a palavra. Não existe nenhum versículo dizendo ali. A evidência do batismo, não existe um versículo escrito dessa forma. Mas as atitudes, os atos do Espírito Santo, que ali não deveria ser ato dos apóstolos, deveria ser os atos do Espírito Santo. Os atos do Espírito Santo é uma doutrina. Como o Espírito Santo age, como ele dirige. Você vê que no começo, eles lançaram a sorte para escolher o 12º discípulo, apóstolo. Não é? Depois que o Espírito Santo desceu sobre eles, como foi que eles escolheram Paulo e Barnabé? Oraram e jejuaram o Espírito Santo. Olha aí, a presença do Espírito Santo muda tudo. Aleluia. Muda tudo. Glória a Deus, aleluia. Edificando a vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo. E eu oro em línguas quando eu quero. Quando sou batizado com o Espírito Santo, eu oro em línguas. Aleluia. Tem gente que diz assim, faz tempo que eu não oro em línguas. E tem gente que não é batizado e diz assim, eu não estou preparado para receber o batismo com o Espírito Santo. Olha, o batismo com o Espírito Santo, ele não foi providenciado por Deus para quem já é preparado. É para preparar. É justamente para quem não é preparado. O batismo com o Espírito Santo é o revestimento do poder de Deus. Estou na hora. É o revestimento do poder de Deus que vem sobre você. Eu fui batizado, os irmãos suecos oraram por mim na Assembleia de Deus de Abreu Lima. E eu fui tão cheio do Espírito Santo, tão cheio do Espírito Santo, saí lá pegando fogo. Mas não falei nada. Sabe por quê? Me ensinaram de forma errada. E o ensino na cabeça atrapalha o fluir do Espírito Santo. Verdade. Quando eu cheguei em casa, eu digo, eu não aceito que eu não falei línguas. O
Os irmãos me ensinaram que a língua vai dobrando, que a língua não dobrou. Os irmãos falando que eu vou dando glória, eu tenho glória, eu fiquei rouco. E a língua não rolou. Porque eles me ensinaram assim. Aí eu, Atos 2 e 4, eu quero saber como foi. E todos foram cheios do Espírito Santo, eu fui cheio. Aleluia. E passaram, então sou eu que falo. Quem me concede o Espírito Santo? Ele me concedeu. Irmãos, ali no meu quarto, eu comecei a falar em línguas. Aleluia. Comecei a falar em línguas. E revelação chegou. E eu oro em línguas quando eu quero? Não. Quando o Espírito Santo concede. Não é possível uma pessoa na carne, realizando as obras da carne, e falar em línguas. Não. Mas se andar na carne, já está errado. Não vai estar, não existe a comunhão, andar na carne e comunhão com o Espírito Santo. Não existe. Se você é habitado pelo Espírito Santo e andar na carne, pode. Mas o Espírito Santo vai sempre estar na sua consciência. Filho, não faz isso. Filho, não faz isso. E você se arrepende. Mas se você estiver cheio do Espírito Santo, quanto mais você orar em línguas, irmãos, olha, isso é poderoso. Eu comecei a orar antigamente, quando eu comecei a estudar sobre isso, eu orava 1 hora, já tinha orado sobre tudo. Hoje em dia, quando eu vou orar, eu oro, vou precisar aqui, deixa eu caminho, deixa eu dizer. Aí começa, aula missionária e tal. Quando dá meia hora, eu já orei por tudo que eu sei. Aí o que é que eu faço? Começo a orar em línguas, não tem limite. Não tem limite. Quando eu chego no trabalho, depois de ter dado bom dia no Espírito Santo, aí vou ver alguma coisa, aí começo a orar em língua, andando lá, vigiando, né, para ver quem é que for. Orando em língua. Uma vez eu vejo que você mexe com o lado, eu digo, é porque eu estou falando com alguém. Olha lá mesmo. Falando com alguém, e eu começo. Só para mim. Eu vou falar para os outros, ninguém vai entender. Só para mim, dê no ônibus, onde for. Olha, faça um propósito com Deus. Ore pelo menos 1 hora em línguas. Depois você vem até mim e me diga o resultado. É como carregar de bateria. Aleluia. Você vai sentir uma unção tão grande. Olha, eu fiz um propósito desse há muitos anos atrás. E eu passei por um perrengue depois. Aí depois parei. Foi uma fase. Depois parei de orar 2 horas em língua por dia. Eu orava 2 horas em língua, eu orava para lá, orava para cá. Aí louvava. 2 horas eu fiz esse propósito com Deus. Depois parei. Eu passei por uma, dentro de um tribunal, fui acusado por algo que eu não fiz. Quando eu estava lá, advogado do lado, eu vi uma pessoa passando, um homem de preto passando para cima e para baixo, atrás da juíza. Aí eu comentei com o advogado, o que esse homem está fazendo aí? Eu falei, que homem, mas ele está passando para cima e para baixo. Não tem homem nenhum aí não. Está ficando doido, eu acho que é o problema que está afetando tua cabeça. Eu lembrei. Era o anjo. Aí quando a juíza foi julgar, ninguém nunca viu isso. Até a advogada ficou admirada. A juíza estava em casa meditando. Eu vi a juíza dizer isso. Estava tomando meu vinho, meditando. Aí alguma coisa me disse. Olha, se ele não causou nenhum dano patrimonial, e ele foi lapso. É algo, eu trabalhava no setor de informática, era militar. Um errinho que você der é cadeia. Militar é assim. Errou, cadeia. E foi um lapso, que não foi culpa minha, mas foi um lapso. E foi me levar para o tribunal. Tribunal militar, né? Tribunal é pior. Tribunal militar, uma juíza que ninguém saía de lá se não fosse com menos de 2 anos de cadeia. Era famosa ela, Pracidina o nome dela. E ela estava em casa, meditando, tomando meu vinho. Aí algo me disse, você não tem
se não tem dano patrimonial, esse rapaz é inocente. Eu declaro, aqueles termos jurídicos, eu declaro inocência. O advogado olhou para mim. Não entendi nada. Eu digo, eu entendi. Irmãos, o Espírito Santo foi lá, o anjo, sei lá quem foi lá, falou. Aí depois eu perguntando a Deus o que tinha vindo, aí Deus, o Senhor falou, lembra do carregar da bateria, orando em línguas, isso te deu reserva suficiente. Lá em Romanos 8, 26, só para encerrar, diz assim, que o Espírito intercede por nós, quando não sabemos orar como convém. Quando é que a gente não sabe orar quando convém? Digamos, eu estou orando pelo bispo Zaqueu. De repente, tem algo que eu não sei. Tem algo que eu não sei. Por quê? Só quem sabe a vida dele é ele. E Deus. Tem algo que eu não sei. Quando eu não sei orar como convém, o Espírito intercede com gemidos. Que gemidos é esse? Línguas. Por quê? Porque no grego diz que são falas de forma articulada e inexplicável. Isso só para ser línguas, irmão. Aí estou orando pelo bispo, Senhor, abençoa o bispo Zaqueu, que ele traz revelação sobre a vida dele, o capacita, Senhor, para a obra missionária, para enviar missionário, para evangelizar. Com isso ele vai apressar a vinda de Jesus, que só está esperando isso. As pessoas que não escutaram o evangelho ser tal. Aí tem coisa que eu... Peraí. Aí começa, orando em línguas. O que é que acontece espiritualmente? O mistério vai diante de Deus, a intercessão em línguas, vai diante de Deus, e vai, eu não sei o que é, eu não entendo, mas o Espírito Santo de Deus entende. Aí vai interceder por ele, por algo que eu não sei, porque eu não sei orar como convém naquilo que Deus quer. Eu começo a orar em línguas. E o Espírito começa a me encher orando em línguas. Já aconteceu muito orar pelas pessoas em línguas, sem saber o que era. E eu sei lá, só Deus sabe. Esse gemido, irmão, não é aquele choro, né? Pode ser que o choro, mas é algo que vem de dentro do Espírito. A intercessão em línguas que vem do Espírito. Então, línguas é poderoso. Amém? Que Deus nos abençoe. Quem ainda não está impedido de fluir em línguas, quando você chegar em casa, dobre seu joelho, peça perdão de alguma falha que você anda cometendo. O sangue de Jesus tem poder para te perdoar e te curar. Fale com o Espírito Santo. Você é batizada com o Espírito Santo, selada. Abra sua boca e comece a orar em língua. Vá trabalhar orando em língua, vá no ônibus orando em língua, vai em todo lugar orando em língua. Depois você me diz o resultado. Você me conta, pastor, eu fiz aqui, pelo menos 10 minutos, comece com 10 minutos, meia hora, depois vai aumentando. Eu passo o dia orando em línguas. Eu, quando estou no trabalho, paro de orar em língua, porque alguém furtou alguma coisa, filho, vem cá, olha o chocolate que está no seu bolso, faz favor, devolva ou pague. É assim. Aí eu paro de orar em língua, né? Mas depois eu começo de novo. Tá? Então é isso, irmãos. Que Deus abençoe a vida dos irmãos. Aleluia. Em nome de Jesus. Eu não sei se o bispo vai orar. Pode orar. É? Então vamos ficar de pé. Quem aqui foi batizado no Espírito Santo? Eu sei que tem pessoas aqui, não sei se uma ou duas, não tenho certeza, mas veio essa impressão no meu espírito, que não flui em línguas, mas foi batizada. De vez em quando fala em línguas, mas sempre dificuldade. Tem alguém aqui assim? Alguém concorda com isso? Tem alguém que... Vem cá, filho. Vem cá. Olha. Aleluia. Deixa eu te falar.
Depois que nasceste de novo, o Espírito Santo vai habitar dentro de ti. Entende? Temos falhas e erros. Mas quando a gente anda com Ele, Ele vai nos corrigindo. Filho, não faz isso. Filho, aquele palavrão. Filho, aquilo que tu falou. Se aperreou, tu perdesse a cabeça. Pede perdão. O sangue de Jesus perdoa. Continua com Ele. Não aceita a condenação do diabo. Que às vezes o que impede o fluir em línguas é a condenação do diabo. Ah, tu fizesse isto, tu fizesse aquilo ontem. Tu falasse tão asperamente ontem e agora tu estás querendo orar. Não pede perdão. Ele cura, ele perdoa. Começa a fluir. Quero que os irmãos estendam a mão aqui e vamos orar por ele. Pai, em nome de Jesus. Espírito Santo de Deus. Tu és vivo, poderoso, tu estás aqui no meio de nós. Te apresento aqui teu filho. Pai, em nome de Jesus, destrava agora. Eu oro por ele, Senhor, para que a unção do Espírito Santo venha sobre a vida dele. Senhor, em nome de Jesus, que ele passe a fluir em línguas, Senhor, falando mistérios contigo, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, em nome de Jesus, que venha agora a unção do Espírito Santo sobre a vida dele, Pai. Que ele possa andar pelas ruas, no trabalho, em qualquer lugar, falando em línguas baixinho, falando contigo. Senhor, enche do teu Espírito, renova a sua vida. Pai, que ele possa fluir e concede a ele, Senhor, dons espirituais. O dom da profecia, palavra de conhecimento, o dom da cura, fé. Senhor, em nome de Jesus, o batismo é a porta para os dons, Pai. Em nome de Jesus, abençoa a tua igreja, Pai. Em nome de Jesus, que possamos ter esse compromisso em falar em línguas. Esse tipo de oração poderosa, que fala em mistério com Deus, Pai. Que possamos também interceder um pelo outro. Em nome de Jesus. Amém. E pode dizer amém?